já teve situações em que você ficou pensando, por que eu? Por que logo isso aconteceu comigo? Ou situação em que você se arrepende de algum determinado comportamento, ou que você poderia ter feito uma escolha diferente? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, te convido a ficar comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Maiara Souza, sou psicóloga especialista em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E no vídeo de hoje vamos falar sobre ruminação, como a ruminação funciona, impactos da ruminação na saúde mental, estratégias para você aprender a lidar com ela, diminuir a sua ruminação e a diferença entre ruminação e autorreflexão. Se você ainda não me segue, siga nas minhas redes sociais. O meu Instagram é PCI Maiara Souza _ e já curta e compartilhe esse vídeo e coloque nos comentários depois o que você achou. Então vamos lá, vamos falar sobre ruminação. Então a palavra ruminação, ruminar, vem do latim, que significa mastigar repetidamente. Sabe uma imagem que me vem na cabeça? É a imagem de um boi mastigando o seu alimento ali repetidamente. Então vamos entender um pouquinho o que é ruminação. A ruminação é um comportamento que a pessoa tem diante de algumas situações do dia a dia, ou situações, experiências de vida. Por exemplo, alguns gatilhos, a pessoa acaba discutindo com o chefe ou discutindo com o seu companheiro e ela acaba ruminando aquilo. Então, por que eu poderia ter falado isso? Por que isso aconteceu? Então, a pessoa ela fica criando situações, um script ali na cabeça dela que ela poderia ter falado isso. Eu poderia ter falado de mais firme. Eu poderia ter falado isso para ele, ter falado que me incomodava. Ou situações também que você pode ter se arrependido. Então eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter me agido dessa forma, eu poderia ter me calado. São situações que muitas vezes a pessoa acaba se sentindo culpada, como que aquela culpa fosse só dela. E afinal, se a ruminação é ruim, por que as pessoas acabam ruminando? Como uma forma de entender o passado, como uma forma de não cair naquela situação novamente. Alguns relatos que eu escuto aqui na clínica, muitas pessoas acabam ruminando muitas horas antes de dormir. Então ela fica pensando em situações que já passou, por exemplo, 2, 3 anos. Nossa, e se eu tivesse feito isso? Como teria sido minha vida? Será que minha vida teria sido diferente? Ou situações também em relação a preocupações com o futuro. Como que eu poderia falar isso? Como que eu posso fazer isso? Alguma apresentação, alguma situação que incomoda a pessoa. O que acontece? Quanto mais a pessoa rumina, mais às vezes ela fica triste, ela pode entrar num quadro de depressão, entrar num quadro onde ela fique cada vez mais desanimada. E também o que acontece? A ruminação anda muito junto com a preocupação. Então a pessoa fica ruminando e também ela fica preocupada por aquele movimento. Então assim, ela não quer que aquela situação se repita, então ela fica pensando, criando estratégias para que aquilo não ocorra novamente. O que acontece? O nosso cérebro, ele já tem esse funcionamento que sem querer a gente acaba focando em situações negativas, como uma forma de evitar que aquela situação ocorra novamente. Sabe aquele, tipo um filme? Nossa, esse filme eu já assisti, eu já sei como pode acontecer. Então, o nosso cérebro ele fica tentando nos lembrar, olha, essa situação aconteceu, o que eu posso fazer diferente caso essa situação ocorra novamente? E sem querer, a gente cai nessa armadilha. Então, a gente não pode mais ruminar? Não, a gente pode ruminar, só que depende da frequência, da intensidade, da duração. Se você percebe esse comportamento com muita frequência no seu dia a dia, que você acaba tendo prejuízos com esse comportamento, vale a pena você parar e observar quais os ganhos que você tem quando você rumina. Quanto tempo você gasta do seu dia tentando encontrar soluções, que muitas vezes não vão ter soluções em alguma situação. Por exemplo, uma discussão. Tá, mas o que vai adiantar você tentar buscar solução para aquilo que já foi?
A maioria das vezes a pessoa acaba ruminando, ela fica triste, ela entra num ciclo e não tem como reparar aquilo. Outra questão também muito interessante, você sabia que há estratégias para diminuir esse comportamento? E quando você começa a praticar essas estratégias no seu dia a dia, você tende a ter um comportamento diferente. Então, o primeiro passo, você consegue identificar no seu dia a dia quando você está ruminando alguma situação que já passou? Então, por exemplo, estou nesse emprego. E se eu tivesse aceitado aquela proposta? Será que teria sido diferente a minha vida? Não tem como a gente saber. Só que quanto mais você entra nesse ciclo, mais triste você fica. Então comece a observar no seu dia a dia quando você estiver ruminando. Quais os gatilhos que você acaba ruminando? Então são preocupações do passado, são preocupações do presente. Comece a observar isso. Ou preocupações do futuro. Comece a identificar e peraí, o que eu ganho com a ruminação? Qual o problema que eu pretendo resolver quando eu rumino? Essas perguntas já vão começar a te dar um norte. Espera aí, qual que é a vantagem de ruminar? O que eu estou perdendo quando eu rumino? Quando você começar a se questionar em relação a isso, você já vai parar o teu ciclo. Então, aquele comportamento de ruminar, quando você faz essas reflexões, peraí, é verdade, o que eu estou ganhando com isso? E você vai tentar começar a fazer o movimento oposto. O que acontece? Como faz muito tempo que às vezes a pessoa acaba ruminando, isso então acaba demorando um pouco mais. Só que quanto mais você faz, mais habilidade você tem, vira um comportamento mais saudável, um comportamento diário, onde você começa a perceber isso e fazer o movimento oposto. Vou falar algumas estratégias para melhorar a ruminação. Uma estratégia muito eficaz é você começar a focar no aqui e agora. O que acontece na ruminação? Muitas vezes a gente não está aqui no aqui e agora, no hoje. Ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro. Ou a gente está ruminando situações em que já foram, ou situações ainda que vão vir, ou que muitas vezes nem vão aparecer, mas a pessoa acaba ruminando. Então, uma estratégia é você focar no aqui e agora. Uma frase que eu gosto muito é: esteja onde seus pés estão. Eu acho essa frase fantástica, porque isso acaba nos forçando a ficar aqui no presente. Então, se eu estou aqui na clínica, os meus pensamentos também devem estar aqui na clínica. Mas então eles não vão se desviar. Não, eles vão, às vezes eles acabam saindo do aqui e agora. Só que quanto mais você percebe esse movimento, mais você volta para o aqui e agora. Então, o que eu posso fazer hoje? Quais os meus planejamentos? Como que eu vou começar? O que está no meu controle? Isso também já vai fazer com que você fique no aqui e agora. Outra estratégia interessante é você focar em um tempo para você ruminar. Então, delegue algum tempo, 15 minutos, 10 minutos, para você pensar nisso. Depois que acabou esse tempo, encerre as suas ruminações e deixe para o amanhã. Então, todo dia você pode determinar um tempo para ruminar. Você pode colocar um lembrete no teu celular ou fazer um bloquinho de anotações e você vai destinar 10 minutos do seu dia a dia para pensar. Acabou isso, você vai anotar e fala: amanhã eu penso nisso. E no próximo dia você pensa. Outra questão também é você começar a focar aqui no ambiente. Quando você se perceber ruminando, você vai falar: espera aí. 5 coisas que eu posso ver. O que eu estou vendo? Comece a descrever o que você está vendo. Então, eu vejo um vaso de flor na minha frente, eu vejo um espelho, eu vejo livros na mesa. Então, quando você começa a focar também, você quebra esse ciclo da ruminação. E para a gente encerrar o nosso vídeo, vamos falar sobre a diferença entre ruminação e autorreflexão. Diferente, a ruminação, ela não te leva a lugar nenhum. Você só vai ruminar, quanto mais você rumina, mais tristeza, mais culpa você vai se sentir.
Você vai sentir. Agora, o que acontece? A autorreflexão, ela é diferente da ruminação. Por quê? A autorreflexão, eu vou olhar aquela situação e vou pensar o que eu posso fazer diferente. O que faltou nisso? Foi uma habilidade de comunicação? O que faltou para eu fazer diferente nessa situação? Ah, eu não escolhi o emprego lá no passado. Tá, mas o que eu posso fazer? Eu estou contente com o meu atual emprego? Eu posso mandar currículos para outras empresas e arrumar outro serviço? Porque você percebe que quando eu fico ruminando, mas eu não gosto desse emprego atual. Eu fico ali, vou ficar mais triste, vou me sentir incapaz, vou me sentir inferior e eu não mudo. Agora, a autorreflexão não, eu vou e faço ação. Tá, então eu não estou feliz com o meu emprego, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso, eu vou mandar currículo para outros lugares. Você percebe a diferença entre um e o outro? Um só me deixa mais triste e acaba minando a minha confiança. O outro não, o outro eu já vou para a ação. E aí, me conta, coloca nos comentários, você já sabia da ruminação? Você acha que com essas estratégias você já consegue quebrar o ciclo da ruminação? Coloca nos comentários e dê sugestões para outros vídeos também. E até a próxima!